gente vai conversar hoje, talvez vocês já tenham lido ou ouvido sobre uma outra apresentação, uma outra forma. Havia uma comunidade formada basicamente por pescadores. Os jovens todos eram pescadores, seus pais eram pescadores, seus avós tinham sido pescadores. Então era uma comunidade que a maior preocupação deles era quanto à sobrevivência, sem muita perspectiva de vida, de futuro, de sonhos. A preocupação era aquela vida de manter-se através da pesca. E a rotina dessa comunidade foi quebrada um dia com o aparecimento de um homem. Esse homem ele já tinha vivido muitos anos no deserto, uns 30 anos no deserto. E era um homem que para eles era um pouco bizarro, com um gestual diferente, uma fala diferente. Era um homem que falava muito sobre alguém que ele era o precursor, o homem que seria o mais importante que a Terra jamais tinha conhecido. E ele falava desse homem com tantos detalhes, sem sequer ter convivido com ele, que aguçava a curiosidade daquela comunidade. Uma comunidade sofrida, que sofria uma época diferente por duas questões. O peixe estava escasseando e o momento social deles era muito pesado. A pessoa que governava o momento da história era um imperador de mão de ferro, Tibério César. Então era uma população muito sofrida e chegando alguém entre eles, muito embora fosse muito diferente, falando de um homem grandioso, que era o Messias, que era o libertador, fazia com que aquela comunidade realmente se interessasse sobre a sua fala. O nome dele era João Batista. João Batista falava com detalhes deste homem e dizia que ele era tão grandioso que ele não era sequer digno de desatar os cadastros de suas sandálias. E o imaginário das pessoas acreditavam que ou ele seria um poderoso rei, né, que com toda a sua capacidade inerente a um rei iria libertá-los daquela situação que ele vivia, e outros achavam que ele era um grande general, que com os seus soldados também trariam a libertação para eles. E num determinado entardecer, com toda aquela população ouvindo, encantado, João Batista falar desse grande homem, deste Messias, o Messias poderoso, iluminado, surge do meio da população, na direção de João Batista, um homem muito delicado, muito simples, que quando João Batista se apercebe daquele homem, ele imediatamente o reconhece e o apresenta. Este é o Messias. Só que a população, vendo aquele homem tão comum quanto eles, com a vestimenta igual a deles, a pele talhada pelo sol, eles ficaram estarrecidos. Como que esse pode ser o nosso Salvador? Como este é o Messias, o prometido, tão igual a nós? E do mesmo modo que silencioso ele chegou, ele foi-se embora. As pessoas ficaram absurdamente decepcionadas e a população se dissipou. Alguns dos jovens já tinham ouvido falar, né, do que João Batista anunciava. E eles estavam dois irmãos na beira da praia, do Mar da Galileia, que na verdade é um grande lago, né, Lago de Genezaré. Eles perceberam que um homem vinha na direção deles, mas não se deram conta, a preocupação deles era a sobrevivência. A única preocupação deles. Só que esse homem se chegou de uma tal maneira, uma presença tão marcante, que chamou a atenção. E quando este homem pousou o seu olhar sobre eles, eles foram imediatamente impactados pelo magnetismo daquele olhar. Era um olhar que eles nunca tinham visto. E ele fez um convite a ambos, completamente inusitado. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Esta fala tocou o psiquismo de ambos de tal forma que ressoou nas suas almas o desejo da liberdade. Imediatamente, lá na profundeza da intimidade deles, eles pensaram sobre o sentido da vida. E eu acho que em algum momento todos nós deveríamos pensar o que é que nos motiva, o que é que nos movimenta, o que é que faz com que nós sigamos algo ou alguém, o que é que desperta em nós. Porque se não houver isso na nossa intimidade,
nós vivemos simplesmente para servir o sistema, cumprindo obrigações sociais, não é? Simplesmente sobrevivendo. E aí, na sequência da vida, vem o vazio da existência, porque não há um sentido que nos movimente a intimidade, que nos desperte o psiquismo, que toque a nossa alma e que faça com que a gente deseje algo maior do que a própria sobrevivência. Esses irmãos eram Pedro e André. A fala deste desconhecido, propondo a eles algo tão inusitado, despertou realmente em ambos um desejo grandioso por algo maior do que aquilo que eles conheciam. Eles entenderam que o chamamento deste homem estranho, apesar de tudo, era para transformar os corações dos homens. Ele dizia que ele ia instalar o reino dos céus no coração dos homens. Era algo muito estranho, né? Um desconhecido, fazendo uma proposta dessa para homens tão simples quanto eles. E aí a gente se pergunta, hoje, se um estranho surgisse entre nós com uma proposta desta, vocês seguiriam? Vocês largariam tudo? Aliás, como é que vocês vão explicar para os seus amigos e familiares que vocês vão largar tudo para seguir a um estranho? Aliás, que proposta é esta? Que credenciais este homem tem para fazer um convite deste e você larga tudo sem sequer pensar nas consequências que poderá trazer este convite na vida de todos? Consequências emocionais, consequências sociais. Você seguiria um estranho assim com uma proposta tão inusitada dessa? Dizendo que vai transformar o mundo a partir do coração de cada homem? Só que ambos foram arrastados por esse chamamento, por este convite tão inusitado, tão diferente. E logo mais adiante, num outro momento, há dois outros irmãos, estes mais jovens, mais inexperientes, que também estavam à beira do lago, lidando com a sua rede, preparando a rede, e eles estavam junto do seu pai, Zebedeu. E Jesus se aproxima, o Messias se aproxima e faz o mesmo convite, que imediatamente tem o mesmo eco no psiquismo de ambos. Eles se sentem também arrastados pelo magnetismo deste homem. O pai Zebedeu ficou assustado, ele falou, como que meus filhos vão aceitar, né, um convite de um estranho? São jovens, com a mesma facilidade que eles atendem a algo novo, eles vão desistir, voltar à pesca. Mas não foi o que aconteceu. Ambos também imediatamente resolveram abandonar tudo para seguir aquele homem estranho. Era João e Tiago. E se pensarmos um pouco, quem é que sofreu um risco maior? Os apóstolos seguindo Jesus ou Jesus escolhendo homens tão comuns como todos nós? Cada um com seu problema de personalidade, com limitações. Porque se olharmos para cada um dos apóstolos, a gente não precisa comentar sobre todos, somente sobre alguns. Quem que eles eram? Mateus era publicano, coletor de impostos, não é? Para a ocasião, coletor de impostos era intimamente atrelado à corrupção. Ele era um cara extremamente sociável, gostava de uma festa e com certeza desviava muita verba pública para promover as suas festas, não é? Tomé quem era? Tomé era um camarada extremamente inseguro, obtuso, né? Só acreditava naquilo que tocava, não aceitava uma ideia diferente, vivia sobre os seus conceitos estreitos e não se abria para nenhuma inovação. João era um menino, quase um menino, afável, alegre, né? Amistoso, mas ao mesmo tempo rude, impaciente, mas também era ambicioso, muito ambicioso. Não se colocava no lugar de ninguém. Tanto ele era ambicioso que ele desejava sempre o que poderia ser de melhor para ele, não para o outro. Ele era intempestivo, inquieto, chucro também. Tanto ele era ambicioso que, após uma reunião em família, a mãe dele pede a Jesus
que ambos seus filhos, quando Jesus instalasse o seu reino, colocasse cada um ao seu lado, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Ambição. Cada um tinha uma limitação na personalidade. Pedro era o mais intempestivo de todos. Extremamente irritativo, agressivo, chucro. Pensa numa pessoa chucra, que não perguntava nada para ninguém, ele impunha suas vontades. Resolvia as coisas no tapa. Irracível. Tanto é que quando Jesus estava para ser preso, quando chega os guardas para levarem Jesus, ele vai e corta a orelha de um deles, colocando em risco a vida de todos, inclusive a dele próprio. Ele era assim. Mas era o mais corajoso de todos. Nós temos também Judas. Quem era Judas? Judas Iscariotes. Camarada tranquilo, sensato, lidava bem com contabilidade, tanto é que era ele que cuidava do dinheiro do grupo todo. Ninguém via nenhuma postura dele que saísse da normalidade. Mas também tinha algo muito diferente nele, que foi justamente o motivo de sua queda. Ninguém sabia o que ele pensava ou sentia. Ninguém. Então, se olharmos para cada um dos apóstolos, hoje, fazendo a nossa leitura com o que nós estamos acostumados da nossa experiência, quando você tem a proposta de um grande empreendimento, o que é mais necessário que não um material humano de qualidade que é para você colocar em prática o que você precisa? Mas se olharmos mais atentamente, esse material humano que Jesus dispunha, se olharmos atentamente, não serviria nenhum. Pela aparência, o único que serviria seria Judas Iscariotes, porque ele era de uma camada social, né, diferenciada, ele era culto, ele tinha um bom traquejo na sociedade, ele era um zelota, não é? Então seria apenas ele, equilibrado aparentemente. Mas o que acontece? Nenhum deles teria a credencial para levar adiante a proposta de Jesus. Só que Jesus superou sempre toda e qualquer perspectiva humana de convencional, daquilo que nós entendemos como correto. A caminhada dele, a proposta dele sempre superou a nossa compreensão. E Jesus tinha muito pouco tempo para transformar aqueles homens rudes, chucros na maioria, em construtores de um novo mundo, porque ele não ficaria para acompanhá-los. Ele tinha apenas 3 anos, mais ou menos, para lidar com estes homens. E então Jesus se utilizou do que ele tinha de melhor, como pedagogia e como terapêutica para a transformação destas personalidades, naquilo que era necessário para que depois eles fossem, de fato, pescadores de homens e de almas. Não é? Então Jesus se utilizava de qualquer ambiente para lidar com a disputa, com a inveja, com a cobiça, né? A ambição, os ciúmes. Qualquer lugar era um local pedagógico apropriado para transformar aquelas personalidades como era necessário. Então, poderia ser a sinagoga, poderia ser no monte, entre os vilarejos, qualquer ambiente. Então, na medida em que ele tratava gentilmente, né, a prostituta, ele ensinava a estes homens o quê? O respeito incondicional. Ele lidava com o preconceito daqueles homens. Quando Jesus acolhia um excluído, ele lidava com a omissão daquela comunidade. E assim Jesus foi lidando com cada um de uma forma não só pedagógica, mas também de uma forma terapêutica. E a sua terapia, o seu instrumento de terapia, era tão somente o amor. Porque o amor, ele tem uma força de transformação inigualável. Não se conhece até hoje, nos tratados de psiquiatria e psicologia, algo que seja tão transformador quanto o amor. Não é mesmo? E com o pouco tempo que ele tinha para lidar com aqueles homens, ele se utilizou do momento mais impactante. Ele sabia tudo o que ele passaria.
Jesus já tinha de antemão, dentro de si, tudo que ele viveria. E durante a última ceia, por pouco mais ou um pouco menos de meia hora, ele dá a sua última lição para todos eles, de empatia, de humildade, de amor ao próximo, de fraternidade e de igualdade. Ele se ajoelha aos pés de cada um deles e lava os pés destes homens. Não somente de uma forma simbólica, mostrando que ajoelhado ele se colocava na mesma proporção, no mesmo patamar que cada um deles. Mas na medida em que ele lavava os seus pés, ele permitia que fosse lavado a intimidade de cada um deles, naquilo que eles tinham de dificuldade enquanto espíritos encarnados. Ele tocava profundamente o psiquismo de cada um de uma forma impactante, demonstrando que grandioso não é aquele que tem poder financeiro ou político, mas é aquele que serve. Este tem a maior força. O verdadeiro poder está naquele que serve. Então ninguém tão grandioso se colocou tão pequeno para fazer dos pequenos grandes homens. Então esta é a lição que Jesus deixa para estes homens. Próximo da prisão dele, Jesus faz um único pedido: que estivessem junto dele naquele momento que era bastante angustiante. Só que os apóstolos, já um tanto estressados, esperando o que aconteceria, eles dormem. É quando Judas chega com os soldados e mostra quem era o Messias, dando-lhe um beijo na face. Jesus, em vez de ter a reação esperada por todos, olha com todo o amor para Judas e diz a ele: com um beijo me traz. Como quem diz: tem certeza que é isso que você quer? Você está certo do que está fazendo? Dando-lhe uma oportunidade de ouvir a própria consciência e mudar o seu roteiro de espírito. Mudar a sua jornada e ter uma outra consequência das suas escolhas. No entanto, impactado, Judas já sai correndo e ali já se inicia o seu processo de descontrole emocional. E ele sai, Jesus é preso. Horas depois, Pedro, que amava Jesus profundamente, nega conhecê-lo por 3 vezes, acovardado do momento. Chora um pranto sofrido, só que diferentemente de Judas, ele dá um salto enorme na sua intimidade e no seu processo evolutivo, entendendo de imediato a proporção da sua covardia e decide naquele instante dizer sim para sempre à proposta de Jesus. Enquanto Judas foge acovardado e entra num processo de culpa e autopunição, e ali inicia-se a sua derrocada, Pedro não. Pedro dá um salto evolutivo, compreendendo a grandeza da proposta que Jesus tinha feito a todos. E diz sim. E aí ele se transforma num novo homem. Então a cada um é dado a oportunidade de se modificar. Jesus o tempo inteiro tenta mostrar a todos o que é de fato a sua proposta, de instalar o reino de Deus no coração dos homens. O reino dos céus. Quando estes homens conheciam um reino apenas de discriminação, de sofrimento, não é? De pressão pelo poder, de diferença social, Jesus apresentava a todos um reino de justiça, de misericórdia e de fraternidade, onde todos eram iguais. Jesus falava a todos em liberdade, uma liberdade que eles não conheciam. Mas Jesus não falava da liberdade de ir e vir, falava da liberdade da consciência. Quando Jesus dizia a todos: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo, ele não falava em arrependimento como até hoje nós entendemos: a culpa, a autopunição e a lamentação. Porque em grego, arrepender quer dizer mudar a rota, mudar o caminho. Jesus queria que as pessoas repensassem as suas posturas e se modificassem as suas escolhas.
Porque a verdadeira liberdade vem daquilo que temos na consciência e no coração. Esta é a nossa verdadeira liberdade. E um homem sem liberdade, ou ele destrói a si, ou ele destrói os outros. Jesus falava da pior ausência de liberdade, que é essa da nossa intimidade, do nosso psiquismo. Um psiquismo carregado de culpa, de remorso, né? De falta de coragem, de autoabandono, de escolhas equivocadas, que nós vamos protelando encarnações a encarnações, mesmo tendo contato com tantas verdades luminosas. A quem seguimos até hoje? Quem é este homem estranho para nós ainda até hoje? Muito falado, muito propagado o seu nome, mas quem é este homem que nos convida até hoje, sem nenhuma pressão, sem nenhuma imposição? Até porque na sua fala ele nos diz a todos: quem quiser que me siga. Jesus fala de uma liberdade que vai de encontro à paz. Não a paz do mundo, porque aqui nós não encontraremos nem paz, nem a felicidade que idealizamos. Porque nós ainda idealizamos uma paz que é daquela mente que não se altera, está sempre bem e feliz, tranquilo, e isso não existe. Porque nós temos momentos de impaciência, de inquietação, de angústia, de ansiedade. Assim como também não há aquele que viva o tempo inteiro num estado de angústia, de ansiedade. Ele terá momentos também de calmaria. Nós não entendemos ainda que a felicidade que Jesus nos propõe é algo que está acima da experiência humana. E essa experiência, pelo nosso despreparo, nós achamos que viver bem é viver sem problema, sem desafios, sem questionamentos, sem angústia, sem aflições. E Jesus nos diz que a verdadeira felicidade é encontrar sabedoria nos erros, alegria na tristeza, não é? Força nas decepções, encarando aquilo que é inerente à própria vida, dificuldades e desafios. Isso faz parte da vida. E cada um tem o seu bocado na medida da sua intimidade, daquilo que ele já traz como bagagem, como um espírito imortal. Estamos em permanente trânsito e em permanente transformação. Mas nós achamos que a felicidade é aquela que o outro já tem e eu não tenho, porque o outro já tem uma casa maior que a minha, tem um carro do ano e eu não, tem um emprego melhor que o meu. Nós balizamos a felicidade em coisas, em pessoas, mas nada é nosso. Por estarmos em trânsito, em transformação, tudo muda o tempo todo. Tudo muda. Por isso, a vida é tão cheia de desafios, cheia de surpresas. Então, Jesus vem nos apresentar uma felicidade que é atemporal. É atemporal. E é permitida para todos. Ele nos fala que quem estiver angustiado, que vá até Ele e beba da fonte da água viva, que é o amor de Deus por todos nós. E que nós aprendemos a descobrir que fonte é esta através dele. Faça o que eu faço. Quem quiser que me siga. Porque temos na intimidade a mesma essência que Ele. Porque somos feitos da mesma massa, da mesma origem. Nós temos Deus em nós. Deus está em nós tanto quanto estamos nele. Então nós somos em essência puro amor. Qual a nossa dificuldade em descobrir isto e se ver como amor? Centelha divina. Então Jesus apresenta para todos eles uma nova proposta de vida, dizendo que a morte do corpo não é o fim de tudo, que a vida ainda está além da morte do corpo físico, que os laços de amor não se dissolvem quando o corpo fenece. A vida vence a morte do corpo. Ele vem nos falar desta fraternidade, onde todos temos a mesma necessidade,
a mesma destinação, todos temos a mesma origem, todos caminhamos a mesma estrada, temos a mesma proposta de vida, evolução, e que estamos aqui para aprender a amar. E isso é tão lindo quando olhado pelo olhar do Espírito, que as coisas da matéria vão perdendo o significado. Não que devemos abrir mão de tudo, não. Tudo está aqui para ser usufruído, mas não nos usufruir, não nos dominar, não é mesmo? Então o mais importante é que a gente olhe toda essa trajetória de Jesus, que ele encarnou em si o próprio exemplo. Ele não simplesmente diz, olha, você tem que fazer assim. Não, faça como eu faço. Observe como é a minha trajetória, o meu caminhar. Observe como eu lido com o outro. Porque se eu me amar, se eu me ver como o amor, eu consigo olhar o outro com amor e consigo ver a Deus em mim e no outro e em todos nós. Então, qual a diferença que há entre nós? E nós até hoje caminhamos muito pouco, porque o preconceito, a divisão social, não é? Isso tudo ainda está muito presente nas nossas vidas, está muito presente, não é? A gente não se mistura, a gente ainda não se mistura. Fazemos a benemerência a uma certa distância, a gente não se mistura. Ainda não, não é mesmo? Então, a quem nós seguimos? Se este homem hoje chegasse até nós e nos fizesse este convite, porque se você parar para pensar, nunca nós encontramos alguém na face da terra, na história da humanidade, que fosse tão livre quanto Jesus. Ele não impediu que ninguém o traísse, não obrigou ninguém a segui-lo, não quis reter ninguém ao seu lado, deixou todos livres, porque ele próprio era livre. Nunca nós encontramos na história da humanidade alguém que fosse, na essência, pacificado, feliz. Onde nós temos uma terra de infelizes e de insatisfeitos ainda. Não é mesmo? Então nós teríamos coragem de largar tudo e seguir a este homem estranho que chega com uma proposta tão inusitada, não é? Tão aparentemente incoerente. Como é que eu, limitada do jeito que me vejo, incoerente como eu me vejo ainda, incapacitada muitas vezes, você é capaz de transformar um outro coração? Se eu tenho que fazer um trabalho hercúleo de transformar o meu próprio? Só que Jesus vem demonstrar que nós somente nos transformamos pelo amor. E isso é tão lindo que se você pegar as cartas de Paulo, a gente encontra ali o maior tratado psicológico de convivência humana. Não é mesmo? Ler as cartas de Paulo é enriquecedor, mesmo que a gente ainda não consiga praticar. É inspirador. Faz com que a gente vá adquirindo elementos de suporte para alimentar o nosso espírito, até que a gente crie coragem e diga, sim, Jesus. Sim. Eu vou segui-lo. Eu escolho por segui-lo. Sim, Jesus. Porque nós dizemos muito mais não do que sim. Muito mais não a Deus, muito mais não a Jesus, muito mais não a vida. Não é esta vida que eu quero. Não é este emprego que eu quero. Não, essa mãe não é boa para mim, esse pai. Não é o pai que eu queria. Esta sogra, Deus me livre, não é a sogra que eu sonhei comigo. Meus filhos, então, não, é só não. Mas a gente esquece que a gente tem uma caminhada de espírito e nós temos exatamente tudo o que precisamos. Nem mais, nem menos. Nem mesmo desafios são além das nossas forças e nem aquém da nossa capacidade. Então, caminhar com Jesus é lembrar que Paulo foi o que mais colocou em prática de uma forma incisiva e preocupada com o preposto por Jesus. Jesus disse a ele, apacentai as minhas ovelhas, não é? Porque Deus me confiou todas elas, que nenhuma fuja do seu aprisco, não é? E Paulo levou isto tão a sério
que ele articulava as comunidades para que incluísse a todos indistintamente. O que hoje nós chamamos de obsessores, na época eles chamavam de endemoniados, ou seja, o processo mediúnico sempre aconteceu de forma muito clara e muito ampla entre eles, não é? Então Paulo instruía que não só os vivos, mas os endemoniados fossem muito bem assistidos, principalmente os endemoniados, que dessem a eles uma atenção maior, um amor maior, para que fosse possível direcioná-los para Deus. E numa determinada época, Paulo estava numa região da Ásia e a sinagoga local começou a se sentir incomodada, porque Paulo arregimentava uma multidão a quem ele curava e libertava dos endemoniados. E o que eles começaram a fazer nessa sinagoga? Tentar praticar a mesma coisa, ou seja, curar em nome de Jesus, libertar os encarnados dos endemoniados em nome de Jesus, mas eles conseguiam? Não. Por quê? Porque havia neles disputa e vaidade, enquanto Paulo fazia movido somente pelo amor, e o amor é uma força incalculável. Só que num desses atendimentos na sinagoga, isto está no Atos dos Apóstolos, para quem quiser ler, capítulo 19, se eu não me engano, em que no atendimento de um dos endemoniados, esta criatura, esta consciência, pergunta a quem está tentando doutriná-lo, ele diz assim: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. E vós, quem sois? Quem sois vós? Então é uma pergunta que também nos cabe. Quem sois vós? A quem seguis? Porque na sinagoga se falava em Deus. Havia práticas, né, de adoração a Deus. Mas era uma prática vazia. Era uma adoração vazia, só de fachada. Entre nós, quem somos nós? Não é? É uma pergunta que a gente pode se fazer. Quem sois vós? Na nossa intimidade, o que fala mais alto? A quem seguimos? Um ideal? Uma figura? Ou uma verdadeira proposta? A quem seguimos? Porque o ideal pode ser tido somente como um sonho. Quantas vezes a gente ouve falar no meio espírita: ah, mas Jesus está muito distante de mim, né? Quem sou eu, pequenininho? Jamais eu vou chegar perto de Jesus. Quantos não se sentem intimidados em manter uma relação próxima a Jesus, justamente por não se achar capacitado de se aproximar, porque carrega no seu psiquismo um verdadeiro cárcere? Então tem aquilo somente como algo muito distante, um sonho distante. Muitos têm uma relação de Jesus como um mito apenas. Foi um grande homem, né, que veio para transformar o mundo, mas não participa da minha vida. Ele está lá e eu estou cá. Muito bem, assim, muito obrigada, porque eu não preciso lidar com a minha consciência, eu não preciso olhar na minha intimidade, eu não preciso escanear o meu coração. Eu não preciso andar pelos labirintos da minha mente para tentar perceber como eu funciono. Nós entendemos ainda que são poucos os que de fato disseram: sim, Jesus, eu vou segui-lo. Nós ainda temos medo do amor, porque o amor, ele é antes de tudo exigente por si só. O que é que ele nos exige? Posicionamento. Não dá para ficar em cima do muro. Ou você o segue e vive, ou você não tem como fazer de conta por muito tempo. Porque em algum momento você tropeça em si mesmo e aquilo desaba na própria intimidade. Então, momentos de angústia, todos nós temos. Desconhecimento de si, todos nós vivenciamos. Desafios encontraremos inúmeros. A cada encarnação há um propósito de enriquecimento, de aquisição de
conhecimento, de maior abertura moral para todos. O que faz com que nós tenhamos mais facilidade ou não é a permissão que nos dermos de nos abrir para o amor, porque ele está em nós já. A nossa essência é amor. Por que nos causa tanto medo? Porque temos que ser um só? Pensar, falar, sentir com coerência? Porque nós vivemos quase que uma meia loucura. Falamos uma coisa, pensamos outra, sentimos outra, fazemos outra completamente diferente. Isso traz tranquilidade para a nossa intimidade? Não. Porque nós temos muito mais como importante postura social do que postura espiritual. Não é? Nós ainda alimentamos muito mais a fachada do que a intimidade da nossa casa mental. Porque achamos, infantilmente, que aqui dentro ninguém vai ver nada do que se passa. Lê do engano. Porque nós temos por companhia tudo aquilo que se afiniza com o que carregamos na intimidade da nossa casa mental. Então nós nunca estamos sós. Somos observados o tempo todo. O tempo todo. Não é verdade aquela fala que diz eu e os comigos de mim? Não é? Quem já ouviu isso? Na nossa intimidade, há muitos de nós mesmos. São as nossas encarnações passadas. Quanto carregamos na nossa intimidade que reverberam em nós até hoje, como hábitos, não é? Como traços de conduta. E o que é que pode levar luz a tudo isso que nós não vemos? O amor. Porque o amor vai fazer com que a gente se acolha, se aceite como somos, como estamos, no momento presente da nossa evolução de espírito. Somente o amor não vai nos apontar o dedo em julgamento. Jesus não apontou para ninguém o dedo. Não julgou ninguém, acolheu a todos. Então ele já nos ensinou há muito tempo como fazer um acolhimento da própria intimidade, um acolhimento da consciência pelo amor, para que a gente afrouxe as tensões e entenda que o outro não é um inimigo, é alguém que caminha a mesma estrada que eu vou percorrer da evolução, a mesma estrada, com as mesmas dificuldades. Então eu não preciso disputar nada com ninguém, eu não preciso me sentir ameaçado por ninguém. O outro é meu irmão. Então, na medida em que o amor vai se assenhorando da minha mente, do meu coração, eu vou encontrando em mim esperança de viver, alegria de viver, propósito de vida. Então, as angústias vão se diluindo, vão se dissolvendo. O medo do futuro vai se desfazendo, porque o meu futuro é ad infinito. Eu tenho um tempo de encarnado, mas eu tenho a eternidade para caminhar. Então os meus medos infantis vão se dissolvendo e eu vou adquirindo a maturidade de espírito que eu sou. E vou me acostumando a transitar no mundo como espírito. Que estou aqui numa breve passagem, encontrando amigos, mas também reencontrando amores que ficaram doentes, que nós chamamos de inimigos, não é? São amores adoecidos. E que eles não são diferentes de mim, mas eu ainda tenho tanto medo dos que eu chamo de obsessores. E quem são os nossos obsessores? Se não os nossos amigos de jornada passada. Andávamos ali, ó, páreo a páreo. O que eles têm de diferente de mim? Nada. A única diferença é que eu, um pouco cansada do que eu fazia, resolvi tentar um outro caminho. Só isso. Porque se olharmos na nossa intimidade, nós ainda temos muitos traços que tínhamos há muito pouco tempo, que são os deles. Por isso é que eles nos encontram, inconformados com a nossa mudança de rota. Então, arrepender-se não é ficar se autopunindo,
reclamando da vida porque não tem o que quer. É de fato mudar a rota, mas mudar a rota com Jesus. Acostumar a acordar e lembrar deste amigo, que não é somente um amigo, mas é também um irmão mais velho. É aquele que nos tutela a vida. É aquele que nos dá permissão de, mesmo num tropeço, nos reerguermos com toda a sustentação da espiritualidade. Ninguém está abandonado à própria sorte. Nós somos conduzidos pelo seu amor. Então, por que não nos conduzirmos na intimidade das nossas escolhas pelo amor? Não é mesmo? Por que tanto medo do amor? Por quê? O medo nos iguala a todos. Não há quem é mais nem quem é menos. Porque não temos nada. Somente aquilo que construímos na intimidade. Então é pelo amor que nós vamos nos evangelizando. Por que ainda a preocupação de decorar livros, se a gente não consegue praticar, às vezes, uma página, uma frase do Pai Nosso? Ah, mas eu li, nossa, esse ano eu li 10 livros, 15 livros. Tá, o que você fez com isso tudo? Eu vou toda semana na casa espírita, ok? E o que você escuta lá, você faz o quê? O que você faz com tudo que você escuta a cada semana na casa espírita? O que é que modificou na sua vida? A partir de tudo que você já escutou na casa espírita. Não, mas eu amo Jesus. Ok, você ama. Mostra para ele. Você não precisa provar nada para ninguém, só para ele. A nossa vida é entre nós, Jesus e o Pai. A nossa vida é somente entre nós, Jesus e o Pai. Por que o medo do outro? Por que o medo do meu colega, do meu vizinho? Vou disputar o quê? Cargo? Nome? Posição? Não temos mais tempo para isso. Então, quando vocês se depararem de manhã no espelho, pergunte a cada um de si: e vós quem sois? A quem seguisse? Então eu agradeço a oportunidade do convite, a bênção de estar entre vocês e que Jesus faça mais parte da vivência de vocês. Ele nos prometeu estar conosco até o fim dos tempos, mas nem sempre nós estamos com Ele o tempo todo. Muita paz a todos e uma excelente semana e muito obrigada, Senhor.